nosso Deus e nosso Pai, o assunto que estamos apresentando é de suma importância para todo cristão. Ontem falamos sobre o Espírito Santo. Agora queremos continuar esse estudo. Abençoe cada pessoa aqui na tua presença. Abençoe o pregador. Em nome de Jesus. Amém. Eu fui criado numa cidade muito pequena. E naquele tempo era ainda a era do vapor. Algumas vezes por semana o trem, Maria Fumaça, chegava, trazendo os correios, as cartas, pacotes e mercadoria para as lojas. Mas eu me encantava muito com a estação do trem. Porque desde a infância eu sempre tive muito interesse em coisas eletrônicas. E a estação do trem não era somente para receber os passageiros e a bagagem. Ali havia um aparelho que me encantava muito, era o telégrafo. Porque da estação de trem vieram os telegramas e da estação do trem foram transmitidos telegramas. E um dia eles estavam precisando de alguém para trabalhar com telégrafo. Como menino, eu ficava lá horas ouvindo o telégrafo, aprendendo o código Morse, para eu poder compreender as mensagens que vinham. Um dia anunciaram no jornal, numa cidade pequena, que havia um emprego para alguém para operar o sistema telégrafo da estação do trem. Vieram vários candidatos. E os candidatos, quando chegaram, repararam que na porta havia uma notícia. Disse, fica sentado e não entra antes de ser chamado. Eles esperaram um bom tempo, esperando cada um ser chamado para a entrevista. Quando chegou mais um senhor, um candidato, e ele ignorou a placa na porta, abriu a porta e entrou sem ser convidado. E os outros olharam um para o outro e disseram, ele não vai pegar um emprego com certeza, porque ele não respeitou a placa. Mas em pouco tempo, ele voltou com o chefe. E o chefe anunciou, todos vocês podem ir embora, ele foi empregado. E os outros ficaram meio irritados, disseram, não é justo, nós estávamos aqui antes do que ele. E havia uma placa dizendo, não entrar antes de ser chamado. Como esse homem desrespeitoso podia ter escolhido? Então o chefe explicou. Disse, enquanto vocês estavam esperando, havia uma mensagem pelo telégrafo. E a mensagem convidava que se você compreende esta mensagem, entre por favor. O trabalho será seu. Mas somente um homem compreendeu a mensagem, porque os outros não haviam praticado bem seu conhecimento do código Morse. Assim, as pessoas que não entenderam a mensagem perderam o emprego. A vida de uma pessoa depende da sua habilidade de discernir o significado das palavras. Porque palavras são muito importantes para todos nós. E compreender as palavras é muito importante. O ar ao nosso redor está repleto de palavras. Muitas dessas palavras são frívolas. São palavras sem importância. Mas há palavras impregnados de influência maligna. Também tem outros tipos de palavras. Palavras inspiradas por Deus. Todas essas palavras é importante que compreendamos. É uma pena que tão poucas pessoas conseguem discernir a mensagem que o céu está tentando transmitir para cada ser humano.
A atmosfera que respiramos é totalmente vital. Você pode viver sem alimento por algumas semanas. Em agosto estive numa clínica de saúde. Fiquei 19 dias sem comer nada. E não me fez mal nenhum. Foi uma maneira de tratamento. Pode ficar sem comer durante algum tempo. Você consegue sobreviver sem água por alguns dias só. A água é necessária para nosso viver, nossa vivência. Mas se o ar lhe for cortado, você morrerá em questão de minutos. O ar que respiramos é uma mistura bem equilibrada de gases essenciais, combinados por uma receita divina. É uma receita muito precisa. Se essa fórmula for mesmo por pouco alterada, o resultado será a morte. Isso não pode ter acontecido por acaso, por acidente, por evolução, podemos dizer. Porque essa fórmula é muito importante e muito detalhada. Se o oxigênio não chegar ao cérebro, ou mesmo deixará de funcionar em poucos minutos. Enquanto um bebê não começar a respirar, não pode ter lugar na existência humana independentemente. A respiração é totalmente vital. Apocalipse 2:7, falando do Espírito Santo, disse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em Gênesis 2:7, nós temos a história da criação humana. Deus formou o corpo da terra. Eu li uma história outro dia. É uma comparação. Disse que uns cientistas disseram para Deus: nós não precisamos de ti. Nós podemos fazer todas as coisas. Nós temos feito maravilhosas coisas com a ciência e precisamos só um pouco mais de conhecimento e vamos poder criar a vida. Então, disse, então, me mostra como vão fazer. E eles disseram, bem, vamos fazer como foi feito em primeiro lugar. E pegar um pouco de terra e começar a formar um corpo. Quando Deus diz, espera um pouco. Vocês têm que criar a terra primeiro. Essa terra não é vosso. Eu criei a terra. Mas quando Deus criou o homem, Ele já havia criado o barro, a terra. E Ele formou um corpo. E disse, Deus, formou o Senhor Deus, o homem, do pó da terra. E soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Um menino leu isso, disse que Deus criou o homem do pó da terra. E então ele escutou muito bem e aprendeu muito bem. E ele perguntou à sua mãe, é verdade que o homem foi feito de pó? Disse, é verdade. Mamãe, é verdade depois de o homem morrer, ele volta a ser pó? Disse, também é verdade. Então, mamãe, olha embaixo da cama, alguém está ou chegando ou saindo. Tinha muito pó. Mas Deus criou o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. O fôlego, a respiração é vital, é muito importante. Jó 33:4 disse, o Espírito de Deus me fez. E a inspiração do Todo-Poderoso me deu a vida. É o Espírito, o fôlego. Salmo 104:30. Envias o teu Espírito e são criados. Aqui a palavra Espírito quer dizer o ar. Porque na língua grega, Espírito e vento e ar é a mesma palavra.
Salmo 33, 6 diz: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo espírito da sua boca. Espírito e ar, a mesma palavra. Jó 27, 3. Enquanto em mim houver alento e o sopro de Deus no meu nariz. Precisa esse sopro de Deus, esta respiração, esse ar. E a Bíblia nos ensina que o Espírito Santo é o fôlego da vida espiritual da alma. Como para o corpo subsistir e viver, precisa de ar. Para o cristão viver espiritualmente, precisa do Espírito Santo. Se o corpo não tiver ar para respirar, o corpo morre logo. Se o cristão não tem o Espírito Santo, também ele morre espiritualmente imediatamente. E a Bíblia fala de pessoas que são mortos espiritualmente. Eles não sabem que são mortos, mas são mortos. Porque eles morreram por falta de respiração espiritual do Espírito Santo. Como o oxigênio que dá vida, purifica e concede energia para cada célula do corpo, assim o fôlego de Deus concede o poder de Cristo aos nossos mais íntimos pensamentos e sentimentos e purifica-os para o seu serviço. O Espírito Santo não é uma coisa opcional para o cristão. É uma coisa totalmente necessária. Atos 17 e 28 fala: nele vivemos, nos movemos e existimos. Não podemos viver, nem mover-nos, nem existir sem o Espírito Santo. Agora uma pergunta, ou várias perguntas. Uma pergunta: as Escrituras são inspiradas? Antes de dizer sim ou não, eu vou tomar alguns mais passos em perguntas. Eu pergunto: as Escrituras sagradas são inspiradas totalmente? Vamos um pouco além disso. Ou são inspiradas só em determinadas partes? Muitos teólogos hoje dizem que tem certas partes da Bíblia que não são inspiradas. Certas partes que foram escritas pelos profetas, mas sem ser inspirados por Deus. A palavra de Deus encontra-se na Bíblia, dizem alguns teólogos. Eu ouvi isso até dentro da igreja às vezes. A palavra de Deus encontra-se na Bíblia, mas a Bíblia não é a palavra de Deus como um todo. Dizem que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas contém a palavra de Deus. Será que isso é a verdade? A Bíblia contém a palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus. Agora vamos chegar num ponto mais sensível ainda. Eu não sei quantos teólogos temos aqui, mas pode ser alguns vão desconcordar comigo, e isso não importa. Eu aprendi muitos anos de viver com pessoas que não concordam comigo. Mas eu tenho que falar o que eu creio. Não me iam respeitar se eu falasse uma coisa que não acredito. A Bíblia é a própria testemunha da sua própria inspiração. Não são os teólogos, nem os inteligentes e sábios que podem responder às perguntas e explicar a inspiração da Bíblia. Temos que deixar a Bíblia falar para si mesmo. A Bíblia refere-se a si própria como a palavra de Deus. E por isso, por esse título, é diferente do que todos os outros livros. Outros livros podem ser chamados inspirados no sentido de inspirar o leitor. Mas a Bíblia é diferente. A Bíblia é totalmente diferente no que se refere à sua inspiração. 2 Timóteo 3,16 diz toda a Escritura. Aqui não tem exceção.
toda Escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Disse aqui que toda a Escritura é divinamente inspirada. E quando fala em Escritura, usa uma palavra grega, grafé, de onde tiramos a palavra gráfica. A Bíblia é referido a grafé, a gráfica, tudo que foi escrito. A Bíblia diz que tudo que foi escrito pelos profetas é inspirado. Está traduzido Escritura em português, mas no original é grafé. Depois vem a outra palavra, inspirado. E esta palavra é theopneustos. Theo é Deus, pneustos é espírito, ou vento. Pneustos, de onde temos a palavra pneu, pneumonia, tem que ver com ar. Que realmente diz a respiração de Deus. O sopro de Deus. Como o corpo foi criado com o sopro de Deus, o fôlego da vida, também o cristão, o cristianismo e a própria Bíblia foi criado assim. A Bíblia foi o gráfico, parte físico, escrito pelos homens, mas recebeu vida pelo sopro de Deus. Toda a Escritura inspirado por Deus. Os livros poéticos da Bíblia foram inspirados por Deus com o sopro de Deus. Os livros proféticos inspirados, pode contar com eles. Os evangelhos inspirados por Deus. As epístolas. Alguém perguntou, o que são as epístolas? Ah, professora, eu sei. Então fala, menina, o que são? Ele disse, as epístolas são as esposas dos apóstolos. Não é bem assim, não é? O menino se enganou. Mas as epístolas são inspiradas por Deus. O Apocalipse e os livros apocalípticos são inspirados por Deus. Segundo São Pedro 1:21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. E aqui, mais uma vez, mais uma lição na língua grega. Aqui temos a palavra fero. O que quer dizer esta palavra? Fero quer dizer levado ou propulsionado. A mesma palavra que é usada para propulsionar um barco de vela. O barco de vela tem uma vela, mas é o vento que dá o movimento. E disse que as escrituras da Bíblia, os escritores da Bíblia foram movidos ou levados pelo Espírito Santo como um barco impulsionado pelo vento. O barco não pode andar, o barco de vela, sem ter vento. E os escritores da Bíblia foram movidos pelo vento. Quando Davi escreveu os Salmos e a poesia fluía do seu coração ao dedilhar sua harpa, era o Espírito Santo que movia os seus dedos com o toque celestial. Quando os provérbios de sabedoria saíam dos lábios de Salomão, ou quando ele escreveu os cânticos de amor, foi o Espírito Santo que lhe deu as palavras de sabedoria e os hinos de êxtase. Qual foi o fogo que tocou os lábios de Isaías? Qual as mãos que protegeram Daniel? Qual o poder que produziu tais lamentações na tristeza de Jeremias? Qual o poder que deu asas a Ezequiel e fê-lo qual águia voar
penetrar os mistérios celestiais e ver o que é desconhecido aos olhos humanos? Quem converteu Amós, o boiadeiro, num profeta de Deus? Quem ensinou o rude Agai a pronunciar suas poderosas afirmações? Quem mostrou a Abacuque os cavalos de Jeová marchando pelas águas? Quem produziu a eloquência vibrante em Naum? Quem fez com que Malaquias fechasse o seu livro emitindo a palavra maldição? Quem esteve presente em cada uma dessas circunstâncias, senão o Espírito Santo? Deve ter havido alguém que falasse através desses testemunhos. Muitas vezes, entre as igrejas evangélicas, quando estamos fazendo evangelismo, me dão a impressão que temos que escolher entre o Espírito Santo ou a Bíblia. Não pode ter os dois. Ou aceitamos a Bíblia ou o Espírito Santo. Muitas vezes, quando eu dou estudos bíblicos para pessoas, eles dizem, sim, a Bíblia fala assim, mas o Espírito Santo me mostrou outra coisa. Muitas vezes, quando eu pregar os 10 mandamentos e o sábado, Deus disse, lembra-te do dia do sábado. Sim, a Bíblia fala isso, mas o Espírito Santo me falou que não precisa. E parece uma contradição entre a Bíblia e o Espírito Santo. Hoje eu quero afirmar a certeza que não há nenhuma contradição. Por quê? Porque foi o Espírito Santo que produziu a Bíblia. O Espírito Santo que é o sopro de Deus. O Espírito Santo que produziu a Bíblia. Não pode haver contradição. Agora, uma pergunta, que há uma grande discussão entre os teólogos. A inspiração da Bíblia é inspiração plena, verbal, ou é inspiração de pensamento? E com muita razão os teólogos dizem que quando lemos a Bíblia, os escritos de Paulo mostram a personalidade de Paulo. Quando lemos os escritos de Tiago, vemos a sua personalidade nos escritos. Portanto, Deus não foi como um ditador que ditou palavras e eles escrevessem palavra por palavra. Mas, no outro lado, eu creio que temos que tomar cuidado para não ir muito longe nisso. Sim, sem dúvida nenhuma. Muitas vezes os discípulos, os apóstolos, os profetas, melhor dito, recebiam pensamentos e escreveram os pensamentos em suas palavras. Mas isso quer dizer que não tem palavras inspiradas na Bíblia? Vamos fazer um pouco de estudo. Como um pensamento, para começar, poderia ser transmitido sem palavras? É muito difícil. Eu creio que o pensamento que ele recebeu foi feito em palavras. Eu creio que não foi sem palavras. Porque nós lemos os escritos do profeta e ele fala nem uma vez, nem 2 vezes, nem 10, nem 100, nem 1000 vezes. O profeta sempre falou, o pensamento de Deus veio a mim, dizendo, não. Sempre fala, a palavra de Deus veio a mim, dizendo. Quantas vezes será que o profeta usa esses termos? Esta afirmação, pela minha contagem, ocorre 3.808 vezes no Antigo Testamento. 3.808 vezes o profeta disse, a palavra de Deus veio a mim. Então, eu acho que temos que tomar muito cuidado se dizemos nenhuma das palavras da Bíblia são inspiradas. Às vezes o profeta escreve em seu pensamento, mas tem muitas palavras da Bíblia que são inspiradas por Deus. Jesus disse, nenhuma jota ou tio
será omitido da lei. E está falando a lei aqui, não está falando só dos 10 mandamentos. A lei se referia aos primeiros livros da Bíblia. E se não pode tirar uma J ou nem um tio. Uma J era a menor letra do alfabeto hebraico. E o que foi o tio? Simplesmente uma curva pequena de uma letra hebraica. Ele não somente disse cuidado para não mexer com nenhuma palavra, mas ele disse toma cuidado para não mexer com nenhuma parte de palavra. Nem uma J, nem um tio. Em Deuteronômio, ele disse, em capítulo 4, versículo 2, não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. E depois todos nós sabemos que disse o fim do livro de Apocalipse, no capítulo 22, 19. Deus disse, se alguém tirar quaisquer palavras do livro, não está falando de pensamentos aqui, está falando em palavras. Se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritos neste livro. Em Jeremias 1:9, Deus disse para o profeta, eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Não está falando aqui de pensamentos. Eu coloco minhas palavras na tua boca. Em Daniel 12:9, vai Daniel, porque estas palavras são fechadas e seladas até o tempo do fim. Mais uma vez, é dizer o que está selado? As palavras. Por isso eu acho muito perigoso quando dizemos que as palavras da Bíblia não são inspiradas. Às vezes sim, é um pensamento. Quando Deus tocou os lábios do profeta, o profeta colocou as palavras nas Escrituras. Eu creio que muitas vezes Deus colocou palavras na boca do profeta. Palavras exatas. Outros profetas afirmam que Deus os dirigiu para usar suas palavras a fim de transmitir a mensagem de Deus. É verdade. Nós não cremos que foi palavra por palavra em toda a Escritura. Às vezes foram os pensamentos, às vezes os profetas usaram suas próprias palavras, mas nem sempre. Muitas outras vezes foram palavras exatas. Alguns escreveram que o Espírito Santo os moveu de uma maneira especial, ensinando-lhes exatamente o que dizer. Todos os profetas são unânimes em declarar que os seus escritos vieram diretamente de Deus e que Deus simplesmente usou esses profetas como agentes seus para mostrar a sua vontade à raça humana. Minha convicção é que temos que tomar muito cuidado quando mexemos com as Escrituras, mesmo com palavras, porque uma palavra faz muita diferença, muita diferença. Eu sei que tem seitas que mexem com as palavras. Tem enfim, disse que em João 1:1-3, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Isso mostra que Jesus era divino. Mas há uma tradução muito popular que está sendo circulada onde adicionaram uma palavra. Disse, o verbo era um Deus. Isso para não dizer que Jesus é divino. É muito sério. Eu falei com Deus, mas como vocês podem alterar o que a Bíblia disse? Porque não há nenhuma regra gramática que permite isso. Mas é somente uma palavra. Somente uma palavra, não faz mal. Eu acho que faz mal.
Acho que faz muito mal. Uma palavra pode mudar uma frase. Ontem eu falei uma mentira sem querer, alguém me corrigiu. Eu disse que estou casado 23 anos. Não, eu queria dizer 53, não é 23. 53 anos. Então, se alguém me perguntou quantas esposas o senhor já teve. Por enquanto estou da primeira. Mas, muitas vezes eu tenho falado para minha esposa, eu te amo. Mas eu vou mudar só uma palavra. Eu não te amo. Mudei só uma palavra. Será que faz diferença? Toda a diferença no mundo. Eu acho que nós temos que cuidar. Um dia, um homem foi para uma loja de livros usados. E disse para o dono do livro, olha, na minha casa eu achei uma Bíblia muito velha. Mas eu joguei fora porque acho que não tinha valor. Disse que Bíblia era. Se era Gutenberg? É a Bíblia de Gutenberg. Mas que coisa, essa Bíblia vale milhões de dólares. Tem poucos que existem. Você teve uma Bíblia Gutenberg e você destruiu. Eu disse, a Bíblia Gutenberg que eu tive não deve ter muito valor, porque tinha muitas anotações escritas à mão por um homem chamado Martinho Lutero. Por isso eu acho que o livro não valia nada. Mas não precisa ser uma Bíblia Gutenberg e não precisa ter anotações por Lutero. A Bíblia é uma preciosidade, porque é o assopro de Deus, é a respiração de Deus, é a mensagem de Deus, é o Espírito Santo. E a Bíblia não é somente inspirada, mas é inspiradora. A Bíblia altera as vidas totalmente. A Bíblia tem um poder transformador. Onde a Bíblia entra, vidas são mudadas. Por isso, como eu disse ontem, estou muito preocupado com os movimentos novos que querem fazer evangelismo sem a Bíblia. Que querem usar dramatizações e músicas modernas e tudo menos a Bíblia. Eu já descobri em minha vida que sem a Bíblia eu não tenho nada. Uma pregação sem a Bíblia é somente um discurso e não vale nada. É a palavra de Deus que tem poder. Muitas vezes eu descobri isso. Eu não tenho sido pastor de igreja muitas vezes na minha vida, algumas vezes, mas a maior parte do tempo tenho estado na linha da frente de evangelismo. Mas às vezes eu tenho pastorado uma igreja há pouco tempo. Eu fui pastor de uma igreja de mais ou menos 1.200 membros, cidade de Toronto, durante um ano. E quando eu assumi a posição, eu perguntei quantas pessoas vêm para o culto de oração. Mais ou menos 12, 15. Que é isso? A igreja de mais de 1.000 membros e vem 12, 15 na quarta-feira à noite. O ancião fala, pastor, o senhor não compreende. Essa igreja está ligada a um hospital, é de instituição. E as pessoas trabalham à noite, muitos. E impossível, sempre foi assim e sempre será assim. No sábado de manhã, eu simplesmente anunciei. Nós, no culto de oração, vamos começar a estudar o livro de Daniel, verso por verso. Um verso, vamos começar com capítulo 1, verso 1, e vamos continuar estudando a Bíblia. E vamos chegar onde dar, e depois na próxima quarta-feira vamos continuar. Eu não usei projeções, eu não ofereci bolachas e sorvete, nada para atrair a pessoa. Nem tivemos música especial. A primeira noite passou de 12 para 60 pessoas que vieram. Na quarta-feira seguinte eram 120. Depois chegou a 180. Antes do fim do mês, estávamos com 200 pessoas no culto de oração.
dentro de 6 semanas, 300, depois 350. Ainda era a mesma igreja. Por que eles vieram? Eu creio, meus irmãos, que o povo está faminto pela palavra de Deus. E a palavra de Deus que atrai. No meu evangelismo, quando cheguei ao Brasil, me falaram, não pode usar a Bíblia no começo. Tem que fazer umas voltas muito grandes falando de assuntos sociais e científicos. Eu disse, eu não sou cientista. Eu não sou psicólogo. O único assunto que eu sei é a Bíblia. Minha primeira série, Caçador, Santa Catarina. Eu fiquei apavorado que estava pouco tempo no Brasil. Falava muito pouco. Quando eu entrei no salão, eu acho que tem umas pessoas aqui que estavam presentes. Ou um pastor que veio de visita e disse, olha, não usa a Bíblia. Essas pessoas são católicos, eles têm pavor da Bíblia. Se usar a Bíblia, todos vão fugir. Mas o que eu vou fazer? Entrar na guerra sem arma? Eu não sei fazer isso. Entrar na luta contra Satanás com um pau, quando eu posso ter uma espada? Eu levantei diante desse povo e disse, olha, meus amigos, vocês sabem que eu falo muito mal a vossa língua. Já perceberam isso? E além disso, eu não tenho uma mensagem para ninguém aqui. Eu não sei os vossos problemas, eu sou estrangeiro. Mas eu tenho na minha mão um livro que fala perfeito português. E este livro que eu tenho na minha mão tem uma mensagem para cada pessoa aqui. E tem uma solução de vossos problemas. E eu fiquei apavorado quando todos levantaram. Disse, agora vão todos sair. O homem tinha razão. Não, mas não saíram. Bateram palmas pela Bíblia. E nunca faltaram depois disso. Voltaram todas as noites. A Bíblia tem poder transformador. A Bíblia traz reavivamento, porque sob a influência do Espírito Santo, a Bíblia tem poder de convencer. E alguém pode me perguntar, ia ter uma reunião sobre o Espírito Santo, agora está falando da Bíblia. Estou falando isso porque acho que é muito necessário uma pessoa compreender que não pode ter o Espírito Santo sem a Bíblia. O Espírito Santo trabalha através da Bíblia. O Espírito Santo nos dirige para a Bíblia e a Bíblia nos dirige para o Espírito Santo. E tentar receber o Espírito Santo sem a Bíblia é um tolice total. Porque a Bíblia é o sopro do Espírito Santo. A Bíblia foi escrita pelo Espírito Santo. E se tivesse uma coisa na Bíblia que era contrário do que o Espírito Santo falasse, o Espírito Santo estaria se contradizendo a si mesmo. Então, enquanto estou falando da Bíblia, estou falando sobre o Espírito Santo. Atos 10, 44, dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam o quê? A palavra, o que é a palavra? A palavra escrita de Deus. O Espírito Santo vem para as pessoas que estudam a Bíblia. E pessoas que ignoram a Bíblia não podem ter o Espírito Santo. Eu conheço uma igreja, não longe de onde eu moro. Uma igreja enorme, de milhares de pessoas. Eles dizem, o pastor prega que isso não é tempo para estudar a Bíblia. Nós não queremos a Bíblia, agora queremos o Espírito Santo. E eles têm vários serviços, todas as noites da semana. Uma noite, o culto deles é o que eles chamam o santo riso histérico. E então o pastor conta umas piadas e o povo começa a rir e diz que o Espírito Santo está descendo e começam a rir até ficar doente. Segunda noite é a noite de ficar festejando o Espírito Santo. E então alguns diáconos e anciões que estão chamados garçom de bar, jogam o vinho do Espírito Santo sobre o povo e todos ficam embriagados. E uma senhora saiu de lá, estava no jornal. Saiu de lá e entrou no carro, estava tão embriagada com esse Espírito Santo que deram para ela,
que ela estava dando guinados na estrada e a polícia mandou parar. E disse, o que você bebeu? E ele colocou o bafômetro para ver se tinha álcool. E quando ele fez isso, a polícia ficou embriagada e caiu. Outra noite, eles têm um culto de imitar animais. E homens inteligentes, doutores, vão latindo com o cão e miando com o gato. Dizem que nós não precisamos. A última coisa que saiu agora, tem uma noite de tosse santo. E todos começam a tossir, e tossir, e tossir, e tossir. É o Espírito Santo. Um dia eu estava numa reunião e veio um homem e disse, o senhor, ele viu que estava com dificuldade de andar, mas ele não sabia de amputação. Disse, você quer ser curado? Disse, quero. Posso te curar agora que Deus me deu esse dom. Disse, o Espírito Santo me mostrou que sua perna está paralisada. Eu tive que dar risada. Como uma perna de pau pode estar paralisada. Mas não falei nada. Ele disse, eu posso te curar. Disse, como vai ser o processo? Você senta aqui, você sentar ao seu lado, e eu vou começar a tossir, e tossir, e tossir, até você ficar bom. Tá bom, ele disse, me mostra onde a Bíblia fala isso. A Bíblia não fala, mas é assim mesmo. Não, mas se a Bíblia não fala, eu não quero. O Espírito Santo caiu sobre os que ouviam a palavra. É incrível o poder da palavra de Deus. No ano 2000, quando estávamos em Vila Formosa, eles pediram que eu fosse cedo de manhã para a igreja de Suzano, Paulista. E quando cheguei lá, eu estava impressionado. Era domingo de manhã, 8 horas de manhã, a igreja estava super lotada. E eu estava cansado. Eu havia ido para a cama às 2, 3 horas de madrugada, depois que levantar cedo, nem estava bem preparado, mas abri a Bíblia e comecei a pregar. E quando eu terminei a pregação, o prefeito da cidade de Suzano estava sentado no primeiro banco. Foi falar com o ancião e disse para o ancião, por que o senhor falou todos os meus defeitos para o pastor Faraben? Ele pregou o sermão diretamente a mim. E disse, não, mas não falei nada. Falou sim, mas como ele sabia de minha vida? Ele veio falar comigo, o prefeito. E ele disse para mim, quem te falou todas as coisas que você falou? Ele disse, me tacou do começo até o fim. Disse, olha, senhor, me desculpe, mas nem sabia que o senhor estava aqui. No dia seguinte, tem um jornal, Pregador Internacional visita Suzano. O prefeito recebeu a palavra de Deus. Ele pensou que estava pregando para ele. Eu li uma poesia, é uma tradução pobre do inglês, mas alguém disse, meu pastor faz seus sermões do início até o fim, em linguagem reta e clara, e os dirige sempre a mim. Sempre olho ao meu redor no final da pregação, buscando aquele que merece mais que eu a repreensão. Mas todos anjos parecem, com puros santos corações, e eu debato ali sozinho com as minhas convicções. Sabem, às vezes eu penso, se eu um dia faltar, terá ele uma mensagem se não pode me atacar? Muitas vezes tenho pregado, pessoas falam, por que pregou só para mim? Estava pregando num salão grande no estado de Colorado. E havia um salão repleto, menos um banco que estava sempre vazio. Tinha somente um homem. Era um homem meio forte, com muitas tatuagens no braço, mas parecia muito perigoso, só olhando para ele. E ninguém queria sentar nesse banco. E uma noite, depois de 3, 4 noites de pregação, ele me procurou. Disse, o senhor pode me visitar em casa? Disse, pois não, eu visitei ele no dia seguinte. Ele disse, como o senhor sabia de todos os meus defeitos? Disse, não sei de nada do senhor. Disse, olha, eu nunca passei um dia sem fumar, nos últimos 10 anos, sem beber e sem usar drogas. Mas eu disse, eu não falei em fumar, eu não mencionei drogas e não mencionei beber. Disse, mas eu sei, mas quando o senhor pregou, o senhor estava me atacando por causa de bebida e drogas e essas coisas. Disse, não, mas nunca sabia, não falei essas coisas.
mas eu ouvi que não devia mais beber. E mais do que isso, eu sou ladrão. Ele me mostrou uma sala que estava cheia de coisas roubadas. Eu disse, olha, pela sua pregação, eu sei que tem que pegar essas coisas e devolver tudo. Que não posso ser mais ladrão, eu quero seguir a Cristo. Ele foi batizado. Mas eu não havia mencionado nem fumo, nem drogas, nem bebida. O que trabalha? O Espírito Santo trabalha através da Bíblia. A Bíblia que dá poder ao Espírito Santo transformar vidas. A Bíblia tem poder para transformar e purificar. Quando você toma a Bíblia, não importa onde você deixa este livro, mesmo em lugares onde o povo não conhece a Deus e possivelmente tem hábitos impuros, se a Bíblia permanece ali por algum tempo, ao voltar, o que você vai encontrar? Pessoas transformadas, condições totalmente diferentes. Eu li a história de Pedro, que morava no Interamérica. Ele disse, meu lar era um inferno. Perdi todo o meu dinheiro em apostas. As pessoas tiveram medo de mim. Mas um dia um livro caiu em minhas mãos. Um livro chamado O Novo Testamento. Primeiro li-o com indiferença, depois com interesse. E logo caí de joelhos. Hoje a paz e a glória de Jesus reinem em meu lar. Este é o poder transformador e purificador da Bíblia. O Espírito Santo trabalha através da palavra de Deus, nunca separado. A Bíblia trabalha. A Bíblia transforma. Suas verdades transformam o coração e vida de homens e mulheres. Converte para uma vida melhor homens e mulheres, tanto grandes como pequenos. O mendigo nas ruas e o rei em seu trono. O pobrezinho em pranto na favela e o filósofo em sua situação privilegiada. Tanto o pensador profundo como o iletrado, semi-selvagem, são transformados pelo poder deste livro. O bêbado, o ladrão e o imoral deixam sua vida de pecado para andar à luz dos princípios divinos. O ateu orgulhoso transforma-se num humilde crente pelo poder da Bíblia. Um missionário cristão chega a uma ilha selvagem. Os habitantes daquele lugar não conhecem linguagem escrita e não possuem literatura. Eles consideram este estranho um inimigo. Em sua hostilidade selvagem, eles não têm o desejo de mudar a maneira de ser. São canibais, mais animais do que humanos. Mas este cristão aparece sem dinheiro, sem exército, e opera um milagre na vida desse povo. Sua única arma é a Bíblia. Sua única possessão é a salvação em Cristo. Ele prega o Evangelho e o milagre sempre acontece. Em poucos anos, os selvagens nus daquela ilha se revestem da justiça divina. É assim que o Espírito Santo trabalha. Sua imoralidade é transformada em irmandade cristã. Sua crueldade em bondade. Tudo isso foi conseguido unicamente pela palavra de Deus. Foi o pregador Dwight Moody que fez uma declaração muito interessante. Chegou um homem que não acreditava. Um homem ateu entrou na tenda em Londres, onde Moody estava pregando. Ele logo depois escreveu, eu fui ouvir o Sr. Moody pregar com a ideia de gozar da pregação. Ele sabia que Moody nunca estudou num colégio ou universidade.
O Moody era um sapateiro quando ele se converteu. Ele não falava bem a língua inglesa. Usava muitos erros. E este ateu disse, eu vou lá fazer pouco da pregação dele. Ele disse, eu sabia que ele não era uma pessoa muito estudada. E senti que poderia encontrar muitas falhas nos seus argumentos. Mas percebi que não consegui atingir este homem. Ele ali estava escondido na palavra de Deus, apresentando um verso bíblico após outro, até que eles penetraram diretamente no meu coração como uma bala atirada de uma arma, e ali me converti. Eu achei uma poesia, outra vez uma poesia em inglês, mas um homem que trabalha comigo, irmão Arnoldo Anis, tem jeito para traduzir, ele traduziu para mim, e ficou mais no sentido. Eu gostei disso porque meu tio era ferreiro, e muitas vezes eu ficava olhando fazer as ferragens para o cavalo. E a poesia, parece que era eu vendo isso. A poesia vai mais ou menos assim. Passei ao cair da tarde à porta de um velho ferreiro. E ouvi da velha bigorna os sons límpidos no ar. Espalhados pelo chão, entre a bigorna e o braseiro, vi muitos martelos quebrados que não se podia usar. Quantas bigornas já teve? Perguntei curioso então, para gastar tantos martelos espalhados pelo chão. Apenas uma bigorna, respondeu-me com candura. Ela dá cabo aos martelos, pois a bigorna é mais dura. Existe uma outra bigorna, que é a palavra de Deus, sobre a qual batem descrentes, os zombadores e ateus. Mas depois de imensa luta, o mesmo quadro aparece. Os martelos se desfazem, a bigorna permanece. A Bíblia tem sido atacada pelos séculos, mas ainda se mantém firme. Eu sempre admirei muito um grande pregador, pastor Criswell, pregador batista. Ele foi pastor da Igreja Central de Dallas, Texas. E ele fez um propósito. Ele chegou como pastor novo e anunciou à comissão: eu não vou pregar nada de filosofia, somente a Bíblia. E eles ficaram meio assustados. Disseram, essa é uma congregação meio culto. Eles não vão aguentar tanta Bíblia. Disse, mas vai ser assim. Se não me quer, procura outro pastor. Disse, mas como será? Disse, eu vou começar, e era o fim do ano, iam fazer um culto de vigília à noite e pediram ele pregar. Eu vou começar com Gênesis 1:1. Depois, segundo versículo e o terceiro até o segundo capítulo e assim por diante. Eu vou pregar de Gênesis até Apocalipse. E ele começou aquela noite e pregou vários versículos de Gênesis. Depois, na quarta-feira seguinte, continuou onde havia deixado. Depois, no domingo de manhã seguinte, continuou. Domingo à noite, só pregava a Bíblia. Era uma coisa estranha. Levou 17 anos e 8 meses para terminar a Bíblia. 17 anos e 8 meses. Ele disse, depois de 17 anos e 8 meses, terminei a pregação, passando pela Bíblia inteira, capítulo por capítulo, versículo por versículo. O que ele disse? Foi a pregação da palavra que transformou minha vida e a vida da congregação da primeira Igreja Batista de Dallas, Texas. Se qualquer orador falasse semana após semana, mês após mês, ano após ano, de temas como assuntos econômicos, políticos, literatura ou qualquer outro assunto, ele descobriria que a existência diminuiria
até que ficasse em zero. Ao contrário, pregando a palavra de Deus, vi o povo voltar semana após semana, em números cada vez maiores. Este é um sinal dos céus, do poder das Escrituras. É uma experiência que qualquer pregador pode partilhar. Eles tiveram que aumentar a igreja. Daqui um pouco outra vez, e outra vez, e outra vez. E durante 17 anos a igreja foi crescendo, e crescendo, e crescendo cada vez mais. Nós queremos ter o Espírito Santo. Mas eu achei bem colocar fundamentos para não ter dúvida. Alguém pensar que podemos ter o Espírito Santo e não ter a Bíblia. Ou que pudesse ter qualquer contradição. O Espírito Santo disse, o Evangelho, que é dado para os que obedecem a Deus. E pessoas que não aceitam a Bíblia não podem ter o Espírito Santo. Numa série de conferências eu preguei sobre o Espírito Santo e um casal saiu quando preguei. Eu fui visitar eles no dia seguinte e disse, nós não vamos mais porque não gostamos do que o senhor pregou. Ele disse, mas eu preguei só a Bíblia e tinha a Bíblia na mesa. Disse, deixa-me mostrar. Não isso. Não queremos ver o que a Bíblia diz e nós temos o Espírito Santo. Posso dizer, amigos, que quem não quer a Bíblia e não tem o Espírito Santo é outro Espírito. Porque o Espírito Santo e a Bíblia andam de mãos dadas. Um piloto estava sobrevivendo o deserto. Ele estava voando, ele viu um pequeno oásis onde dava para aterrissar. Precisava comprar um pouco de gasolina e ele baixou. E depois, outra vez, ele levantou com seu aviãozinho. Ele havia parado lá no deserto e quando ele parou lá, era um lugar onde havia muitos ratos do deserto. Quando ele levantou outra vez, ele sentiu alguma coisa roendo atrás do cabine de controle. Ouviu-se barulho roendo. E ele percebeu que quando o avião estava parado, um rato do deserto havia entrado. E esse rato estava roendo nos fios do avião, da eletricidade do avião. Ele sabia que se deixasse o rato continuar, ia roer os fios vitais para a função do avião e o avião ia cair. Ele não podia deixar o controle para matar o rato. Não havia lugar para aterrissar. O que ele fez? Ele começou a subir, numa altura bem grande. E quando chegou lá em cima, o ar estava tão fino, tão espesso, que o rato não podia respirar e morreu. Nós estamos vivendo num mundo de poluição, não somente física, mas poluição espiritual. E não dá jeito de lutar com o pecado ao nosso redor, com a corrupção entre quem nós moramos. Como o piloto, não podemos deixar nosso lugar para correr atrás do inimigo. Mas como esse piloto, podemos subir nos altos, na atmosfera que o pecado não pode mais aguentar. Podemos subir no lugar onde as tentações do diabo não podem mais nos alcançar. É isso que eu quero fazer, porque eu quero ir para o lar. Nos últimos tempos, depois da última cirurgia, tenho feito cirurgias 4 muito fortes. Tenho tido muito dor. E as noites que não podia dormir, eu pensava no paraíso. Algumas pessoas dizem que quando não podem dormir, eles contam cordeirinhos.
Eu não conto o cordeirinho, eu falo com o pastor dos cordeiros. É muito melhor. Eu faço oração, eu fico com saudades do paraíso. E às vezes, muitas vezes, quando não posso dormir, eu canto hinos. E ultimamente parece que sempre são hinos sobre o paraíso. Sempre são hinos do que vai ser. E depois de várias noites, fiquei tão inspirado que eu chamei no dia seguinte a pessoa que trabalha comigo há 38 anos, e era assim, bravo, agora chama Tracy. Estou com vontade só para mim, não para ninguém mais, para gravar esses hinos. E antes de eu saber o que estava acontecendo, ela alugou um estúdio e gravamos 11 hinos sobre o paraíso. Depois, um brasileiro muito talentoso que estava lá, está aqui hoje certamente, o Douglas, se prontificou a fazer a capa. E um compositor russo que foi regente da orquestra sinfônica na Rússia se prontificou a fazer a orquestração. E saiu um CD em inglês. Mas eu queria terminar hoje à noite cantando um desses hinos. Porque nós queremos ficar mais alto, como ficou o piloto. Queremos pensar nos pensamentos da eternidade. Em breve estaremos no paraíso. E vai ser esplêndido, no alvorado de Deus. Se pudermos tocar o acompanhamento, eu gostaria de usar esse hino não para mostrar a voz, estou ficando velho e não canto muito mais, mas para transmitir uma mensagem. Não é uma variação, mas é uma mensagem que vem do meu coração para o vosso coração. Tens abatido teu coração, sem ter ninguém de bondosa compreensão. Estás a sofrer em aflição, sem ter ninguém que te estende a mão. Vai ser esplêndida alvorada, tão sonhada, do perfeito dia. Tudo é alegria, alvorada tão sonhada. Teu seu turbar-se há de vir coição, o trilho mauro de fardo será. Mas os cuidados vão fugir à luz do dia que vos vai surgir. Vai ser esplêndida alvorada, tão sonhada, do perfeito dia. Tudo alegria,
traz tristeza e dor haverá além. E a minha alma, treva e luz, vai transformar-se quando vier Jesus. Vai ser esplêndida, alvorada, tão sonhada, no perfeito dia. Tudo alegria, alvorada, tão sonhada. Pai nosso, nós aguardamos a alvorada. Nós queremos subir acima dos cuidados deste mundo. Abençoe cada pessoa aqui na tua presença. Ajuda para que todos possam sentir a tua presença. Ao estudar a Bíblia, temos a promessa do Espírito Santo. Amanhã vamos falar sobre como é ficar cheio do Espírito Santo. Esse é o desejo de todos nós. Despede-nos agora com a tua paz, com a tua bênção. Em nome de Jesus.